Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Senhor por poder estar com os irmãos nessa noite e trazer um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero pedir que os irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, possa abri-la comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante. Quero agradecer aqui a Joana Dark e a todo o Grupo Ômega que nos deu a oportunidade de poder estar com os irmãos aqui, trazendo um pouco da palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Também quero agradecer a todo o departamento de mocidade, todos os líderes e auxiliares por ter nos confiado a oportunidade, facultado a nós a chance de podermos estar com os irmãos, trazendo um pouco da palavra de Deus. Foi nos passado um tema, né? Na verdade, um texto a trabalhar. A irmã Joana disse que nós podíamos ficar à vontade para escolher algum texto do livro de Atos, que é o livro que está sendo trabalhado, isso, conforme foi nos passado, e iremos tratar um pouco acerca do capítulo 3, escolhi esse texto. Eu acredito que tem algo muito bom para elevar o espiritual dos irmãos, e eu quero trazer para a igreja Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Quantos encontraram? Amém? Diz o texto sagrado: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrando com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceram ser ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Queridos, mantenha a tua Bíblia aberta por alguns minutos. Quero ser enfático e preciso na ministração desta noite. Em se tratando deste livro, deste momento em que acabamos de ler, essa história maravilhosa em que Pedro e João estavam subindo ao templo e houve aqui a cura de um mendigo coxo. Esse texto talvez você já tenha visto, ele já tenha lido ou estudado, e eu quero trazer um pouco mais de alguma explicação para os irmãos. Em se tratando dos Atos dos Apóstolos, ou tratado por alguns como Atos do Espírito Santo, é um dos únicos, ou é o único registro autêntico que relata a história e o desenvolvimento da igreja primitiva, desde a ascensão de Cristo, que nós acompanhamos no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, até mesmo o encarceramento de Paulo. Há alguns poucos indícios dentro das cartas de Paulo, das cartas paulinas, sobre alguns acontecimentos que ocorreram nesses primeiros anos da igreja. E em Atos dos Apóstolos, aquele que lê, que se debruça nas explicações do texto, ele é levado e é convidado a fazer uma viagem ao longo de
3 momentos diferentes, visitando também inúmeras cidades e culturas e histórias. O leitor, aquele que lê o livro de Atos, ele visita Jerusalém, Judeia, Samaria, Síria, Chipre e muitas outras cidades da Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia, até chegar em Roma, onde há indícios, acontecimentos e explosões da igreja, do nascimento e do desenvolvimento da igreja de Cristo. E o nascimento e a expansão da igreja do Senhor Jesus é claramente explicada e escrita do modo em que nós entendemos com clareza no livro dos Atos o grande desenvolvimento que ocorre desde a ascensão de Cristo, desde o seu ministério até a sua subida aos céus. E desde esse momento nós vemos um grande desenvolvimento e um grande crescimento da igreja de Cristo. E o livro dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, fornece um grande relato preciso de como o cristianismo foi fundado, como ele foi organizado e como os problemas que o envolviam foram resolvidos. Pode-se afirmar, ou temos plena convicção, que o livro do Atos dos Apóstolos é o relato do ministério de Cristo continuado pelos seus servos. Quando Cristo esteve na terra, viveu o seu ministério com os seus discípulos e os seus seguidores, ele deixava sempre uma mensagem. E essa mensagem foi continuada e foi cumprida por aqueles que são datados e citados no livro do Atos, ou a igreja que, porventura, veio após o ministério e a ascensão de Cristo, viveram tudo o que Cristo pregava e ensinava, até que chegamos em Atos e percebemos que este livro é o que liga os ensinamentos de Cristo e a prática cristã. O que está contido dentro do livro dos Atos é o que vai explicar e o que vai mostrar o que Jesus pregou e o que a igreja deve praticar, o que torna este livro um dos centros do Novo Testamento. Até mesmo a posição em que este livro foi canonizado tem uma significação, de forma significativa, porque ele é colocado entre o Evangelho, enquanto Cristo prega, e entre as epístolas universais. E deparando-nos com o capítulo de número 3, após o que ocorre no capítulo 1 e no capítulo de número 2, que eu quero trazer à memória aos irmãos, para que você possa entender o que nós queremos dizer nessa noite, até chegar no versículo 1 do capítulo 3. Quando Cristo pregou e ordenou à igreja para que ela pregasse, para que ela se multiplicasse e desse frutos, ele prometeu um revestimento de poder para esta mesma igreja, tal qual este revestimento é o que nos capacita, é o que nos faz com que sejamos hábeis a fazer a obra que o Senhor ordenou, ensinou e deixou como mandamento para nós, igreja de Cristo. E este revestimento de poder, ele é alcançado e nós podemos visualizá-lo em Atos capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus está subindo aos céus e está dizendo: continuem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e em todas as partes da terra. Chegamos em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, nós podemos olhar e ver a igreja de Cristo sendo revestida deste mesmo poder, agora sendo revestida pelo batismo concedido pelo Espírito de Deus, o batismo de revestimento de poder. E este poder é o que capacita a igreja a trabalhar, a operar, a usufruir dos dons espirituais que estão dispensados a nós. Estes dons que foram deixados por Cristo Jesus. Jesus olha para a igreja e diz: obras maiores do que essa vocês poderão fazer.
e estas obras são confirmadas na igreja. A partir do momento que esta igreja é revestida com o poder do Espírito Santo, e a ação automática que esta igreja deve operar são as obras que Cristo nos ensina ou nos deixa disponíveis para que nós possamos operá-las de forma triunfante, desta feita com o poder do Espírito. Então podemos concluir que a igreja que quer trabalhar, a igreja que quer servir, a igreja que cumpre a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela deve ser cheia do Espírito e ela deve cumprir a ordenança do Senhor Jesus. Chegamos em Atos capítulo de número 2 e percebemos que em primeiro momento, quando a igreja recebe o Espírito e ela é revestida de poder, a primeira ação no desenrolar do capítulo 2, que eu percebo aos meus olhos, é uma ação da igreja cumprindo a mensagem de Cristo, usufruindo dos oráculos de Deus para lançar a mensagem. Quando Pedro está diante daqueles que observam a igreja no dia de Pentecostes e que falavam em outras línguas, e alguém se levantava e dizia: estes estão embriagados. Porém Pedro, diz o texto, tomado pelo Espírito, se levantou em grande tom e começou a pregar. E diz a Bíblia Sagrada que Pedro pregava e dizia: estes que estão aqui não estão embriagados. Quem me ouve, diga amém. Estes que aqui estão usufruindo da profecia do profeta Joel, que dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Oh glória! E aqui eu percebo que a partir do capítulo 2, no momento em que a igreja recebe este revestimento, a mesma igreja opera sinais e maravilhas a partir do poder que é concedido pelo Espírito Santo. Chegamos no capítulo 3, e no versículo 1 vai dizer que Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, na hora que era conhecida como nona. Pedro e João subiam para o templo, e eles não estavam sozinhos, porque no versículo de número 9, nós podemos perceber que há um povo que estava no templo também. Há um povo que também estava indo participar da oração. Este povo é o quê? Este povo é a igreja, este povo é crente, está indo para a oração, assim como Pedro e assim como João subiam para a oração. Porém diz o texto que todos os dias tinha um mendigo coxo que estava diante da porta formosa, que pedia esmolas. E este mesmo coxo que estava a pedir esmolas, avista Pedro e João, e em mais uma oportunidade pede esmolas a estes homens de Deus. Porém Pedro e João, tomados pelo Espírito de Deus, cumprem a palavra de Jesus, a palavra do Cristo, olhando para ele, dizendo: levanta e anda. E perceba que ele levantou e andou. Porém eu quero trazer uma palavra à igreja da noite, e eu quero trazer uma explicação à igreja, porque me diz o texto sagrado, a partir do versículo 1 em diante, quando no cenário, na história, aparece este coxo, que também é mendigo, e pedia esmolas à porta do templo. Diz o texto sagrado que alguém trazia este coxo para a porta da igreja, para que ele pudesse pedir, no momento da oração. Diz o texto
que enquanto os povos subiam ao templo para orar, alguém trazia este coxo para a porta do templo para pedir esmolas. E neste momento, Pedro e João avistam essa cena. Eu quero dizer à igreja e eu quero dizer aos irmãos que em nossos dias, alguns já têm se deixado levar ou até mesmo têm se conformado com o que há acontecendo ou com o que está havendo. Perceba que algumas pessoas já tinham se conformado com a situação deste mendigo que estava coxo, já que ele não anda, já que ele não muda, já que ele não faz nada para se locomover ou para tentar mudar a sua situação, eu vou pelo menos ajudar ele a continuar coxo. Eu vou pelo menos ajudá-lo a continuar mendigo. Eu vou pelo menos ajudá-lo a continuar nessa mesma situação. E neste momento eu percebo dois povos distintos. O primeiro povo é o povo de Atos 2, do versículo 1 a 4, do momento em que receberam o revestimento de poder. Este primeiro povo, ele se levanta, ele prega, ele confronta, ele usa o dom do Espírito, ele usa o poder do Espírito. O segundo povo, ele se aparece neste momento, em que este coxo é trazido para a frente da igreja. É um povo que não aceita mudança, é um povo que não aceita o irmão mudar, é um povo que não se esforça para ver o irmão do lado crescer, é um povo que não se esforça para ver mudança no seu irmão, é um povo que não se esforça para operar aquilo que é dispensado por nós. Eu vejo dois tipos de crente: o crente que está usufruindo do poder do Espírito, o crente que ele não se conforma, um crente que ele não aceita a afronta do maligno. E eu percebo outro tipo de crente, o crente que atrapalha, um crente que não quer ver mudança, um crente que não quer ver desenvolvimento, até mesmo na igreja. Ele ajuda a derrubar, ele ajuda o outro a ficar na mesma posição, ele não quer ver o crescimento espiritual. Porém aparece no texto Pedro e João, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Agora olham para este coxo e percebem uma indagação. O aleijado, ele vai olhar e vai dizer: me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá algo para eu me sustentar, já que esta igreja, ela não quer ver mudança, já que esta igreja não quer ver desenvolvimento, já que esta igreja não quer ver crescimento espiritual. A única coisa que me resta é pedir esmolas, a última coisa que me resta é pedir dinheiro. E quero aqui pedir licença a todos os dirigentes, a todos os irmãos, e entregar algo de Deus para você. Há igrejas na nossa atualidade e nos nossos dias que não querem mais ver o crescimento espiritual dos seus membros. Me perdoem a todos que me ouvem, mas eu tenho que entregar tudo nessa noite. Há pastores nos nossos dias que já não querem ver mais o seu membro, a sua ovelha crescer no espiritual, mas só se importam com a lã que esta ovelha pode produzir. A igreja só pensa no dinheiro, a comunidade só pensa no que você pode oferecer. Não, se você não pode estar aqui no nosso meio, então você é excluído, vai para a porta. Se entrar aqui e não condizer com o nosso alto padrão, alguém vai te arrastar para a porta do templo, para você pedir lá fora e se capacitar para poder entrar aqui dentro. Mas Pedro e João estão vendo isso, está dizendo: está tudo errado, está tudo ao contrário, está tudo ao reverso, está tudo ao avesso. O lugar de crente deve estar dentro da igreja, se enchendo na oração e se fortalecendo no Senhor, crescendo no seu espiritual. Eu quero dizer algo, meu querido, para você que veio para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Se você veio aqui para tentar mudar o teu padrão, para crescer, para poder ser aceito pelo meio, pela alta sociedade, esqueça isso. Deus te trouxe aqui para desenvolver o teu espírito
espiritual. Eu tenho compromisso com o teu espírito. Eu tenho compromisso com a tua vida espiritual. Eu tenho compromisso com a tua fé. Eu não tenho compromisso com o teu dinheiro, com o teu bolso, com aquilo que você pede, com aquilo que a High Society quer pedir, com aquilo que a alta sociedade quer, com os padrões do mundo. Eu tenho compromisso com a tua vida, e eu não quero que você fique mendigando esmolas na porta da igreja, mas te abasteça do banquete espiritual que o Espírito de Deus está deixando para você nesta noite. Quem recebe a palavra que Deus está deixando aqui nesta noite, dá um sinal aí, porque Deus não trouxe você aqui para mendigar esmola, mas Ele trouxe você aqui para que você possa encher o teu cântaro, encher as tuas vasilhas e ser abastecido do poder de Deus nessa noite. Já vou correr para encerrar. Pedro e João estão subindo ao templo. E está vendo aquela situação, está dizendo, tem alguém pedindo esmolas na porta da igreja, na hora da oração. Tem alguém pedindo esmolas na porta do templo. E o pior, os próprios crentes estão levando ele a essa condição de pedir esmolas. Ele olha, e aqui eu percebo, uma igreja que não está praticando o poder do Espírito, que está sendo dispensado a ela. Eu não percebo uma igreja que está usufruindo, mas eu vejo uma igreja que está em um esfriamento de obras e que não está praticando a própria palavra do Senhor. Eu posso ter uma explicação à igreja e dizer que talvez esta igreja não estava preparada para receber essa situação. Talvez os crentes que estavam ali não estavam prontos para ver esta situação e reagir como deveriam. Mas Pedro e João estavam parados. Pedro e João já sabiam o que estava acontecendo e está dizendo, mesmo que estes que estão colocando este homem na porta da igreja, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estava com o mestre e ele pregou a palavra e ele explicou tudo o que deveríamos fazer. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, versículo 18, tu vai dizer, e estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, verso 18, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, diz o texto, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Mateus capítulo 10, versículo 1, chamando-se 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Marcos capítulo 3, versículo 14, versículo 15, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, versículo 15, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Pedro e João não eram apenas um crente. Pedro e João não carregavam coxo. Pedro e João não carregavam aleijado. Pedro e João, eles não olhavam para a situação e disse, vai ficar da mesma forma. Mas eles chegaram para ele e diz, olha para mim e olha para João. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu sou igreja, eu tenho espírito, eu tenho palavra, eu tenho ensinamento. Em o nome de Jesus e o Nazareno, levanta, pega na minha mão, fica de pé. E você lê o texto e diz que os seus tornozelos tornarão a ter força. Mais uma vez, eu quero trazer esta palavra à igreja do Senhor nessa noite e dizer algo para você que veio aqui neste lugar. Alguém que está à beira da porta, alguém que está à beira do caminho, e você que veio aqui nesta noite é igreja do Senhor e não te intimida com a situação. Você sabe o que fazer, você não está vazio. Há o Espírito
Espírito de Deus que está por sobre a tua vida. Você é tocha, você é vaso, você foi escolhido, você foi chamado. Chegou a hora de pegar na mão de alguém e dizer: tenha força do Senhor que está comigo. Em o nome de Jesus o Nazareno, receba força, receba a virtude, receba a cura, receba a autoridade. Meu querido irmão e minha querida irmã, você não foi vocacionado para ter medo e para ser covarde, mas nesse momento o Espírito Santo está guardando esse local, está cercando esta igreja para te dizer: se alguém chegou aqui preocupado com a situação que está tendo na tua casa, no teu casamento, no teu emprego, na tua faculdade, Deus está cercando este local para te dizer: eu estou fortalecendo a tua caminhada, eu estou fortalecendo o teu espírito. Chegou a hora de operar e de fazer valer o poder do Espírito que está sobre a tua vida. E eu quero perguntar aqui nesta noite, se tem alguém aqui que veio para ser revestido, fortalecido do Espírito Santo e vai usar os dons espirituais. O momento é agora, a hora é agora. Pega as armas do Espírito, aproveita que está jorrando água desse altar, sacia a sua sede, renova a tua fé e volte para o caminho. Você vai chegar na tua casa e vai ordenar em nome de Jesus, e o mal vai ter que sair. Você vai chegar diante da enfermidade e vai ordenar a cura em o nome de Jesus, e a cura vai ter que vir. Você vai ordenar em nome de Jesus que o ninho de Satanás será desfeito, e pelo poder da palavra, pelo poder da luz salvadora de Jesus Cristo que está sobre a tua vida, o mal será desfeito, as trevas serão dissipadas, porque o poder do Espírito está sobre esta igreja e opera na tua vida e na tua casa. Assim diz o Senhor. Curve a tua cabeça aí onde você está, em nome de Jesus, e feche os teus olhos. Eu quero orar encerrando a minha oportunidade. O meu tempo já foi embora, mas eu quero orar contigo nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, está quebrantando vasos neste lugar, está te dizendo: o poder do Espírito está sobre as tuas mãos. Faça valer a pena, toma posse do que Deus te entregou. Seja vaso aonde você chegar, seja vaso por onde você andar. Espírito de Deus que passeia por sobre este lugar, o Senhor escolheu a cada um que está aqui nesta noite. O Senhor escolheu a cada um que está aqui neste lugar, e o Senhor opera nesta igreja. Esta igreja não está vazia, esta igreja não está morta, esta igreja não está sozinha, mas o poder do Espírito está com ela. O poder do Espírito está com ela. A chama do Espírito está acesa. Espírito de Deus que está neste lugar aqui agora, começa a tomar crentes aqui agora, começa a renovar crentes aqui agora. Limpa toda lágrima que está molhando este rosto, toda angústia que está tomando este coração, toda doença que está afligindo a vida deste servo, a vida desta serva, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Que toda perseguição na alma e no espírito possa cair por terra agora em o nome de Jesus. Pelo poder da palavra, que toda perseguição, que todo mal, que toda seta maligna possa cair por terra agora. Que as trevas que estão tentando te alcançar possam cair por terra agora, pelo poder da palavra, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, seja renovado agora, em o nome de Jesus. Receba o poder do Espírito agora. Receba dom espiritual agora.
as tuas mãos sejam ungidas pelo poder do Espírito agora. Sinta o orvalho de Deus molhando a tua vida, molhando o teu rosto, molhando a tua cabeça. É a unção do Espírito escorrendo por sobre o teu corpo, por sobre a tua alma. Receba agora em o nome de Jesus. Que toda a acusação do maligno caia por terra agora em o nome de Jesus. Toda perseguição, toda doença, todo nódulo, todo cisto, toda hérnia cai por terra agora pelo poder do Espírito. Esta igreja está cheia. Esta igreja está cheia. Não há espaço para o mal. Não há espaço para o diabo. Esta igreja está cheia. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Abre a tua boca e ora em línguas com Deus agora. Deixa a lágrima molhar a tua face. Ele está te enchendo. Ele está te enchendo. Ele está te renovando neste lugar. Seja cheio agora. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. Você foi escolhido. Ergue as tuas mãos aonde você chegar. Ergue as tuas mãos aonde você chegar. O poder do Espírito e a unção de Deus apressadamente sobre a tua vida. Receba hoje o poder do Espírito e a unção de Deus para operar maravilhas pelo poder da palavra. Em o nome de Jesus, seja abençoado, seja revestido e cheio da graça de Deus. Louvado